Como é boa essa sensação de começar uma segunda-feira, de começar uma semana depois de bater no rival, de bater no Flamengo. Primeiro Fla-Flu da temporada 2026 é do Fluminense, é claro, a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, repercutir muito a vitória por 2-1 no Maracanã, mas esse vídeo aqui, pra gente começar o dia, tá recheado de informações, notícias importantes, jogador que vai permanecer no Fluminense, jogador importante, confirmação de jogador saindo, imagens exclusivas ontem do Maracanã, tem muita informação nesse vídeo. Então, já chega aqui deixando o seu like, tenho certeza que hoje você vai deixar o like, porque essa segunda-feira não poderia ser melhor, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos de informação. Eu já começo esse vídeo falando sobre Kevin Serna. Ontem, mais uma vez, deixou a sua marca no Fla-Flu, já tinha estreado contra o Nova Iguaçu, marcando 2 gols, decidindo o jogo, e ontem, mais uma vez, foi muito importante. Abriu o placar, abriu o caminho para a vitória, e tudo isso acontecendo nos 2 primeiros jogos e no momento em que o Fluminense tinha ali um assédio forte por parte do Boca Juniors em relação a Kevin Serna. O empresário dele veio para o Rio de Janeiro para negociar uma possível saída, fazendo pressão, como sempre, dando entrevista, né, fazendo postzinho em rede social, aquela pegada do Narciso Argamos, que é o empresário do Serna, que já tinha ocorrido no meio do ano, enfim, já falamos sobre isso aqui recentemente, e as partes conversaram, né? Ele se reuniu com a diretoria do Fluminense, que já tinha informado e recusado, inclusive, uma proposta do Boca Juniors de 4,5 milhões de dólares. Para o Fluminense não fazia realmente o menor sentido vender por esse valor. Já tinha recusado 5 milhões do Freitas. Vai vender o Serna por 4,5 milhões de dólares, sendo que tem 70% do jogador, ainda perde 10% para o empresário. Não tinha a menor possibilidade. E o Fluminense sabia que, como eu falei ontem aqui, se não me engano foi no sábado, na verdade, né? O Boca não iria aumentar tanto assim o valor da proposta, porque não tem muita margem. Essa é a verdade. Então o Fluminense já tinha informado que não iria negociar. No entanto, é aquele negócio, né? Empresário não dá ponto sem nó. Sempre, quando o cara não consegue uma transferência, ele vai usar isso para então conseguir uma renovação de contrato. Empresário, normalmente empresário de futebol, é isso. Os caras estão aí para isso. Alguns pensam realmente no que é melhor para o jogador, outros pensam no próprio bolso, acima de qualquer coisa. E claramente o Narciso Argamos estava desesperado para fazer essa transferência para colocar uma boa grana de comissão no bolso. É assim que funciona a brincadeira. Ontem, inclusive, no Maracanã, a nossa reportagem registrou um momento em que, no Jornada, né, a gente mostrou ao vivo ontem durante a nossa transmissão, registrou o momento em que o Narciso encontrou Mário Bittencourt do lado de fora, ali na verdade é próximo à zona mista, onde os jogadores concedem entrevista. E olha só como é que foi o encontro dos dois. Esse é o empresário do Narciso. Então, um clima muito amistoso, de muita brincadeira, cordialidade. E por quê? Porque o Fluminense está encaminhando, já encaminhou, na verdade, a renovação de Kevin Serna até 2028. O Lucas, o nosso repórter, chegou a ter um contato com o Narciso ontem, nesse momento, após essa conversa ali com o Mário Bittencourt, ele já tinha falado, olha, não vai ter mais, o Serna não vai sair do Fluminense, vai continuar, e essa semana a gente vai ter novidades. E a nossa reportagem entrou em ação, o Gabriel Amaral conseguiu confirmar que, de fato, o Fluminense vai renovar o contrato do Serna até 2028, restam apenas detalhes para serem resolvidos ali, provavelmente, eu acho que hoje mesmo já deve ser tudo ali resolvido, para ele assinar um novo vínculo e, claro, ganhar um aumento salarial.
E aí tem dois lados essa história. Não é o empresário que coloca uma comissão no bolso com essa renovação, é porque é assim que funciona. E aí, será que ele vai ficar de boca fechada a partir de agora? É a esperança que se tem, né? Porque ele, de uma forma ou de outra, pode não ter conseguido a transferência, mas conseguiu valorizar o jogador e se valorizar também. Aí tem o lado do empresário, mas tem um lado também de que o Serna, o Fluminense contratou ele, veio do futebol peruano, com um salário baixo, se a gente for ver a realidade do que é o mercado para um jogador que ano passado entregou mais de 20 participações em gol. E esse ano tem 2 jogos, tem 3 gols. Ele ganha um salário muito abaixo em relação a outros jogadores do Fluminense e em relação ao que é a realidade do mercado hoje. Então o salário do Serna, eu acho até justo ele ganhar um aumento perante o que é, enfim, o futebol brasileiro hoje, né, em relação a salários. Então, ele estava realmente, o contrato dele estava um pouco desvalorizado e, dessa forma, com essa proposta do Boca, com esse assédio, ele consegue essa valorização, que eu espero também que seja suficiente para fazer com que o Serna tenha a cabeça apenas voltada para o Fluminense, para que esse empresário dele pare de ficar oferecendo o jogador para tudo quanto é clube. Ele tinha contrato até 2027 e, portanto, agora vai até 2028 com esse aumento salarial. A gente está em 2026 e acho que é mais prudente do que oferecer, por exemplo, um contrato até 2029. O Boca estava oferecendo um contrato até 2029 para ele, mas aí o Fluminense chegou na proposta que foi feita para o Serna, conseguiu igualar ali e fechar até 2028. Até porque ele tem contrato com o clube, né? Ele poderia simplesmente sair. Então, diante dessa realidade, o Fluminense conseguiu barganhar dessa forma e, se nada mudar de última hora, a tendência é essa, é acertar esse novo vínculo até 2028. O que, repito, é justo, é um jogador útil sim, tem muitas limitações, tem muitos problemas, mas é um cara que, em momentos difíceis, complicados, entrou, resolveu partidas, resolveu jogos. Agora vai ter mais concorrência com a chegada do Savarino, a ver como o Zubeldia vai encaixar esses jogadores, mas ele começa a temporada muito bem, é inegável, melhor do que o Canóbio, inclusive, e o Serna vai, enfim, brigar do seu jeito para continuar como titular do time. E essa valorização do Fluminense é para que ele também possa focar somente nisso a partir de agora, tá? Então, Kevin Serna fica no Fluminense, não tem mais história de Boca Juniors, não tem possibilidade de negociação, o contrato vai ser renovado e ao longo dessa semana, imagino eu, o Fluminense vai anunciar um novo vínculo. Bom, se o Serna está renovando, quem está saindo é Keno. Keno está de saída do Fluminense, já se despediu inclusive dos jogadores, dos companheiros. Ontem estava no Maracanã, vou até colocar na tela para vocês aí imagens do Keno ele se despedindo com familiares, né, com os jogadores. Ele que vai por empréstimo até o Curitiba, até o final do ano, né? Ele tem contrato até o final do ano e muita gente falando, pô, mas como assim? Vai ser emprestado até o final do ano, não ia ser rescisão amigável. A negociação, o Fluminense tentou negociar dessa forma, tentou chegar ali a um denominador comum com o staff do Keno, mas, cara, é aquela história, amigo. O Keno, infelizmente, ele teve um contrato renovado que não deveria ter acontecido. Aconteceu. A partir desse momento, o jogador não quer abrir mão no contrato. E, assim, convenhamos, errado também ele não tá. Ninguém colocou uma arma na cabeça do cara para ele assinar o contrato. O clube foi lá e ofereceu. E aí, enfim, ele pode até rescindir amigavelmente, se achar que é interessante. Se não achar, ele vai para o empréstimo porque ele vai continuar ganhando o que ele ganha atualmente no Fluminense. E aí resta saber o que a gente vai tentar apurar ao longo do dia, que eu acabei, enfim, não conseguindo ver isso, é se o Fluminense vai pagar parte do salário. Eu chutaria que sim, tá? Eu chutaria que sim, porque o Keno não ganha pouco e o Curitiba não tem tanta margem assim de investimento. Mas, enfim, é algo que eu vou confirmar para vocês. Mas é isso, ele pode ser emprestado, mesmo no último ano de contrato, ele é emprestado, acabou, está liberado, não tem mais vínculo e vai seguir a carreira dele em outro lugar, ou no Curitiba, em outro lugar. Tá? Então, o panorama é esse, Keno emprestado. E depois do jogo, ontem, que Lima, que teve uma boa atuação no Clássico, no Fla-Flu, começando bem a temporada, ao contrário do que foi ano passado, ele falou sobre duas coisas, na verdade, né? Sobre o Keno e sobre onde ele prefere jogar a partir de agora.
Savarino, um grande jogador, fez um treino com a gente aí, você vê que é um menino diferente. A gente já deu as boas-vindas para ele, creio que você vai se adaptar muito rápido. Um elenco muito bom, uma galera gente boa, vai encontrar um grupo bacana, enfim. E sobre a minha posição, hoje não joguei de 10, jogamos num tripé, joguei um pouco mais recuado. Por mais que eu sou um dos dois ali, do Facundo e do Nonato, jogador que sempre está mais avançando, hoje eu joguei um pouquinho mais por trás, não joguei de 10. E normalmente estou jogando mais de volante, né, de segunda ali, e quando o Max opta por jogar num tripé, eu jogo. Do Palmeiras ano passado a gente jogou assim num tripé também, foi muito bom. E ele pergunta se a gente gosta, tudo. Eu e o Nonato, sempre que joga nesse tripé, a gente se dá muito bem. Então, creio que ali de volante, mas de meia também, quando precisa, eu jogo. De ponta também, em 2023 joguei bastante. Não vejo problema algum, mas acho que de volante estou querendo jogar mais. A gente espera que ele volte o mais rápido possível. Sabe que é uma coisa complicada que ele passou, mas a gente está esperando ele aqui. Estamos trabalhando firme, sério, por mais que ele não esteja presente ali, tem toda a comissão. Então a gente está trabalhando bem firme. Sobre o Santi, um grande garoto, um grande jogador, está se adaptando. Né? Ano passado não jogou muito, mas você vê que é um grande jogador. Ele que vem de fora, assim, até se adaptar é um pouco difícil, tem que ter um pouco de paciência. Mas você viu que ele entra nos jogos, ajuda a gente. E a cada dia, a cada treino aí ele está evoluindo. A questão da comemoração, como eu falo, o grupo é fantástico, né? Desde quando eu cheguei em 2023. Antes de vir, Samuel já tinha me falado, e era um grupo fantástico. E para você ver, até com a despedida do Keno, todo mundo fica chateado, ninguém quer sair daqui. E foi o que você viu, dois gols, 2 comemorações fantásticas, todo mundo junto, e a gente espera comemorar ainda mais. Keno, Thiago Santos e o Lima, a turma do Café, que tinha o Lelê também, o Lelê saiu, deve sair também novamente, agora restaram Lima e Lelê. De novo, no fim das contas, provavelmente vai ficar só o Lima. E ele falando que prefere jogar como volante agora. É claro que ele está tentando buscar o espaço dele, né? A concorrência está piorando no ataque, do meio para frente. Então, nessa formação, num tripé de volantes ali, como foi no clássico de ontem, o Lima pode executar bem, não sendo um camisa 10, porque ele realmente não tem condição de fazer o que o Acosta faz, por exemplo. São jogadores muito diferentes. Mas, nessa formação com um tripé de volantes, o Lima, pelo que ele disse, prefere jogar ali. Vamos ver se o Zubeldia vai manter o Lima por aquele setor. E ontem também, Canóbio deixou o campo no intervalo, deixou o jogo no intervalo, na verdade, depois de uma pancada, de uma entrada extremamente violenta do Alan, que deveria ter sido punida com um cartão vermelho. E não foi, né? Para variar. Porque ontem essa arbitragem, a porcaria da arbitragem do Alex Gomes Stefano, ou Stefano, tanto faz, foi extremamente parcial, o tempo todo marcando tudo a favor do Flamengo e ignorando muitas coisas para o Fluminense, e deveria ter expulsado o Alan ali. Olha só como ficou a perna do Canóbio depois do jogo. Tomara que seja só mesmo uma pancada, tomara que não tenha sido nada de mais grave, né? É o que a gente espera. E, enfim, que ele possa, já na próxima rodada, o Campeonato Brasileiro agora estreia, já está bem para ajudar o time novamente. Mas é um negócio absurdo, a gente só não está falando mais porque o Fluminense ganhou o jogo. E aí, claro que a vitória ameniza, tira um pouco o foco ali da arbitragem. Mas foi uma péssima arbitragem, péssima mesmo, extremamente favorável ao Flamengo em vários lances. Não teve um lance capital ali. Talvez o lance capital seria justamente essa expulsão do Alan, mas impressionante a postura desse árbitro. E os times pequenos agora que estão brigando com o Flamengo por essa classificação aí, podem ficar atentos que vão sofrer bastante, né? Que eles vão fazer de tudo para não deixar eles irem para esse quadrangular final de rebaixamento aí. Tá bom, pessoal? É isso, a gente vai ficando por aqui. A gente volta, claro, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, falando muito sobre o jogo de ontem, alguns detalhes importantes. E estaremos hoje também no CT Carlos Sachilli para acompanhar a entrevista de Guilherme Arana e James, entrevista dupla, reforços que ainda não foram apresentados. Estaremos lá no CT a partir das 11 da manhã e, é claro, depois você vai acompanhar tudo aqui no canal do Leste, tá bom? Fechou? Um abraço, tamo junto, valeu!